Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Papo Reto. É com muito prazer que apresentamos a vocês nossos dois primeiros convidados, dois talentos da nossa sala que brilharam junto com seus times no Intercese, representando a nossa escola no vôlei. Eles deram o máximo em quadra, viveram momentos emocionantes nos jogos e ajudaram a deixar o nome da nossa escola lá no alto nesse dia cheio de partidas incríveis. Sejam muito bem-vindos, Laura e Lucas. Oba! Oi, gente! E para começar a entrevista, eu queria perguntar para saber um pouquinho de vocês, como é a trajetória de vocês como aluno SESI, quando que vocês entraram aqui. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Papo Reto, da gente poder ser os primeiros entrevistados. É uma honra. Mas o que? A gente entrou desde o primeiro aninho junto, né? A nossa trajetória é meio parecida. A gente entrou no primeiro ano com o sorteio da escola, mas a gente só veio estudar na mesma sala no quarto ano, quando a turma A e a turma B se misturaram. Para começar, eu queria perguntar para vocês, queria que vocês explicassem um pouco o que é o Intercese, que muita gente que está assistindo não é da escola, não sabe e tal. Eu queria que vocês explicassem. Bom, o Intercese, o que acontece? Ele é uma competição entre diversos SESIs. Daí são SESIs de determinada região. Por exemplo, nossa região foi o SESI de Itapeva, de Boituva, de Serquilho, de Tatuí E Tapetininga. e Tapetininga. Aí o que acontece? A gente tem diversas modalidades. Por exemplo, esse ano a gente teve ano passado e esse ano. Esse ano a gente teve vôlei masculino e feminino, a gente teve vôlei de areia, futsal masculino e feminino, a gente teve diversas modalidades. A gente vai para algum SESI que é o CAT, né? O SESI CAT ele é um SESI muito maior, igual o nosso não é CAT, até porque a gente tem uma quadra. Igual o SESI CAT, ele tem teatro, ele tem diversas quadras, tem uns que tem até piscina. E aí a gente consegue ter um espaço maior para poder praticar vários esportes ao mesmo tempo. Entendi. Eu queria que vocês falassem também um pouquinho da relação de vocês com o esporte, que a gente sabe que vocês não jogam vôlei só aqui, que vocês, como que vocês conheceram o esporte, como vocês desenvolveram esse interesse tão grande. Então, quando a gente começou estudando no sexto ano, que a gente começou a estudar meio período, eu queria começar a praticar algum esporte. Eu queria começar a jogar futebol. Só que a minha mãe jogou vôlei a adolescência inteira dela. E ela queria que eu fizesse vôlei porque era de graça. Então eu comecei a jogar vôlei, peguei gosto pela coisa e desde então eu comecei a jogar. Atualmente eu jogo pela prefeitura e jogo pela escola também. No meu caso, primeiro eu jogava futebol, quando menor eu queria ser goleiro, tu treinava de verdade, igual eu jogava no Araxá, tinha garra de verdade, aquele tipo de moleque que era só futebol. Basquete não gostava, vôlei não gostava. Aí meu amigo me recomendou um anime de vôlei. Aí eu falei, daí ele falou, assiste, é da hora, da hora. Eu falei, vôlei? Era bem aquele tipo de moleque que fica, não, eu sou futebol, 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 vôlei não. Mas aí eu falei, não, vou dar uma chance. Assisti um episódio, gostei, aí depois embalei. Aí eu tomei gosto pelo vôlei. Aí eu pedia pra Laura, porque eu sabia que ela treinava vôlei, e não tinha vôlei pra menina, era muito difícil achar. Aí eu falava, Laura, você consegue arranjar um vôlei pra mim? Ela, eu tento, eu tento. Eu sempre enchendo o saco, querendo achar um vôlei. Aí eu comecei a treinar por fora, depois já joguei pelo time da prefeitura também. Mas igual agora eu não jogo pelo time da prefeitura mais, mas igual tenho um carinho enorme pelo vôlei, gosto de jogar muito ainda. Eu acho muito legal também vôlei. Eu amo assistir, jogar, eu jogo um pouco só. Retomando o Intercese, eu queria relembrar o Intercese anterior que teve ano passado, que ficou muito tempo sem ter Intercese, né? Mas eu queria que vocês relembrassem o que mudou, tipo, as diferenças desse ano. Eu acho que o Intercesse do ano passado foi mais marcante do que esse ano. Porque foi uma coisa nova, né, que aconteceu na nossa escola, nunca tinha tido desde que a gente entrou. Então a gente ficou muito animado e foi vôlei misto, então a gente teve mais contato com outras pessoas das outras salas, porque a nossa categoria era de segundo ano e terceiro ano do ensino médio. E foi muito único, muito especial. Acho que desde os treinos até o momento lá foi surreal. Se eu pudesse reviver um dia. Uma coisa que eu acho muito legal, porque o Intercese, o SESI ele não participa de outros campeonatos, igual a gente tem o GESP, a gente tem as outras, igual as outras escolas de Itapeva podem participar, jogar. Só que, querendo ou não, o nosso SESI ele era muito restrito, né? Igual, era um milagre quando a gente conseguia arrumar um amistoso, por exemplo. Aí o Intercese literalmente foi um sonho para quem pega, gosta de jogar, gosta de competir. E eu acho que superou muito as nossas expectativas, porque teve uma troca de energia, de conhecimento muito legal. Foi muito surreal. Muito, muito surreal. Real. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos treinos, né? Que foi a preparação que a gente teve antes de ir pra lá. Que foi super legal também, que o entrosamento dos nossos times estava muito bom. Falar primeiro do misto? Pode ser. O do misto foi muito legal, porque primeiro foi um desafio. A gente nunca tinha jogado um misto, por exemplo, com o pessoal do terceiro ano, que a gente era do segundo. Aí a gente apanhou para conseguir achar uma formação. Não é à toa que lá no Intercese mesmo, que a gente teve lá, o primeiro jogo foi horrível.
Primeiro jogo horrível, a Tereza levou uma bolada na cabeça, pegou, afundou, e ela, o carinha cortou, a menina pegou, entrou pra dentro, coitada. Mas, tipo, o primeiro jogo foi muito ruim, porque a gente também não tava aquecido e a gente tinha feito um tipo de rotação que não deu certo, não encaixou. Simplesmente o Lucas joga de líbero e de levantador, e eu jogo de ponteira. E aí a gente começou no primeiro jogo com o Lucas jogando de. Eu jogando de livre, o Everton tava de Eu levantador. tava de central, eu nunca tinha jogado de central na minha vida. E daí, no fim, a gente mudou de última hora a rotação, tudo que a gente ia fazer lá na hora, e eu tive que jogar de levantadora. Eu nunca tinha dado um toque na minha vida, mas deu muito certo. Deu muito certo. Eu lembro que eu fiquei perdida. Você teve que fazer. A Laura teve que fazer um Canva pra mim, pra eu saber as posições que eu ia, porque eu nunca tinha jogado assim, né? Aí eu fiquei, meu Deus, eu quase chorava nos treinos, porque eu não sabia pra onde eu ia. Eu ficava perguntando pra ela, igual perdida mesmo. Acho muito divertido, porque querendo ou não, pelo fato de ser misto, é uma coisa diferente, porque geralmente a gente tá acostumado a jogar igual os meninos jogarem somente com os meninos, as meninas somente com as meninas, e é legal pra gente poder ver como que os outros times funcionam também. Mas com certeza a dificuldade foi muito maior, porque do mesmo jeito que a gente tinha meninos muito, muito fortes, a gente sabia que a gente ia enfrentar meninos fortes lá. Até porque esse menino mesmo que deu uma bolada na cara da Tereza, que bom que foi na dela e não na minha. Meu Deus, Forte. é gigantesco. Mas uma coisa que é legal de contar, o que acontece? A gente pegou. Ah, voltando a falar dos treinos, né? Que a gente acabou se perdendo. Igual, acho que foi muito legal porque a gente fez um. Primeiro, a gente falou, ó, vamos pegar. A gente já tinha noção quem quer ser chamado. A gente falou, vamos parar, vamos conversar, vamos ver como que a gente vai fazer a rotação. Aí a gente teve um treino no Geminiano, não foi? A gente teve um treino lá de noite que a gente foi. E, tipo, o nosso time, todo mundo ali, em tese, pelo menos, jogava, pelo menos do básico, do mediano pro bom. Conseguia jogar. Só que igual a gente foi lá contra o Geminiano, a gente tomou um couro. Igual tinha 4 pessoas no time, o time deles nem tava completo. Só que, tipo, pelo fato de a gente estar tentando. A minha mãe jogou no outro time. Gente, ela ganhou da gente. Mas é que vai muito, porque embora a gente tenha, por exemplo, jogadores muito bons nas posições, a gente não estava entrosado ainda. E a gente jogou, o que acontece? No vôlei, a gente tem o 6-0, né? Que é igual, todo mundo joga ali, fica mudando a posição, roda normal e não é bem organizado. E aí tem os outros tipos de rotação que são mais complexos, que é o 5-1 e o 4-2, por exemplo. E a gente foi pro 5-1, que é o mais difícil, que é o que os melhores times usam. Isso. E aí até a gente pegar o entrosamento, saber para onde ir, cada um, igual a Ana falou, até saber a posição demora um pouquinho para entrosar. A gente levou um couro, mas depois encaixou. Tinha eu, o Lucas, a Tereza e o Everton que sabíamos 5-1. E é muito difícil você pegar realmente a que posição, o que você faz, aonde você tem que ir. Mas em geral foi bem tranquilo, a gente conseguiu aproveitar bastante. Foi divertido pra caramba também. Esse ano eu acho que a gente teve muito mais preparação, né? Sim. Nossa. Eu vou falar pelo vôlei feminino, que é o qual eu tomei em frente. Esse ano vieram meninas novas, né? Porque terceiro ano se foi, a gente virou terceiro ano, veio o segundo. E foi muito bom, porque vieram meninas que nos ajudaram muito. A Ana jogou com a gente, ela pode me ajudar. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu ano passado, a gente teve dificuldade de escolher como é que a gente ia rodar, se a gente ia rodar 4-2, se a gente ia rodar 5-1. E a gente treinou 4-2 por boa parte do tempo. Eu acho que faltando um treino pra gente ir pra Tatuí, a gente decidiu que a gente ia jogar 5-1. E daí a gente falou, não, a Tereza levanta, se tudo der errado, eu levanto, se der errado, a gente faz. A gente improvisava na hora, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente jogou 5-1 e a gente se divertiu muito nos treinos. Sobre a diversão dos treinos dos femininos, eu fui em Lagoas. Mas foi muito legal, porque assim, eu não sabia nada de vôlei, não sei até hoje. Mas eu me senti muito incluída, sabe? As pessoas, elas não ficavam bravas ou chateadas porque eu não sabia jogar. As pessoas realmente tentaram me ensinar. E eu acho que esse entrosamento foi muito importante pra gente, inclusive lá, por questão da pressão e da rivalidade com os outros times. Então, depois, se vocês puderem falar um pouquinho de como foi a questão de rivalidade com os outros SESs, seria legal? Porque a gente tava se preparando aqui. Esse ano a gente teve treino, né? Mas ano passado foi tudo muito rápido, né? E eu acho que a pressão, o nervosismo afetou muito ano passado. Esse ano a gente tava mais confiante, assim. Mais relaxado, né? Mas só complementando, igual, por parte do. Eu fiquei responsável pelo time masculino. Foi um ano muito bom, porque primeiro a gente já tinha uma noção de quem ia participar tanto, embora o terceiro ano tivesse saído, a gente sabia que tinha gente muito boa do segundo também. E aí entrou ainda 2 jogadores, 2 alunos novos, o Carpes e o Ruivo, que acabaram contribuindo muito. A gente pegou, a gente tava com o time completinho. Tinha gente que não jogava tanto, mas eles passaram a entrar, a gente começou a treinar com eles e pegou muito bem o entrosamento. Só que a gente teve um amistoso contra a ETEC,
Nosso querido central, Matheus Hospedal, acabou machucando muito. O Ruivo, é que eu falei Hospedal, mas agora tem que complementar, né? Ele teve uma lesão muito séria, daí nunca mais pôde jogar vôlei, mas o cara aposentou. Mas, tipo, ele não conseguiu jogar vôlei, só que ele foi como treinador com a gente no Intercese. Mas o que eu achei muito legal é porque a gente teve que ser muito resiliente, porque a gente tinha certinho, igual, essa pessoa vai jogar nessa posição, essa pessoa vai conseguir fazer isso, a gente tinha muito clara a ideia. A gente falou, não tem como dar errado. Só que no primeiro amistoso já deu esse problema, só que foi bom porque deu tempo. Aí a gente tendo os treinos igual, a gente tinha treino, um dia era treino masculino, outro dia era o feminino, a gente conseguiu organizar bem, o time conseguiu dar um bom entrosamento. Eu acho que esse é um grande diferencial das meninas e dos meninos, porque os meninos tinham meninos que sabiam jogar. E tiveram algumas meninas que jogaram primeiro campeonato, primeiro jogo de verdade na vida. E foi muito legal. Eu acho que elas gostaram da experiência e aprenderam muito. Eu sinto uma evolução muito grande de todas as meninas, desde que entraram até o dia, realmente. E, tipo assim, a gente se divertiu muito, né? Não foi tudo, ai. Porque lá, no caso, esse ano a gente ainda ganhou medalha e tal. Ganharam medalha quem tava lá no pódio. Mas ano passado não valia nada, a gente não ganhou nada. Então foi muito pra ter isso de competição mesmo. E as escolas de lá também tem umas escolas, claro, que a gente fica meio mais rival, assim. E tem outras que a gente se dá melhor, né? Mas vocês fizeram alguma amizade lá? Conheceram alguém? Olha, o que que a gente pegou? Uma coisa que eu achei legal que desde o ano passado a gente fez amizade com o Itapetininga. Sim. Tapê foi muito gente boa, foi chegando nos últimos jogos, o que acho que foi no penúltimo jogo. No ano passado, a gente pegou, tinha a quadra, aí tinha duas arquibancadas. Aí a gente saiu, a gente foi pra outra arquibancada e tinha o pessoal de Tapetininga lá. A gente começou a conversar, a gente começou a torcer junto com eles. Aí quando eles jogavam, a gente torcia. Eles torciam pela gente. Foi muito Foi legal. legal. Isso é uma troca bem legal de se ter. Não era uma rivalidade, tipo, assim, muito Agressiva, né? agressiva. Torcia junto, né? De bater garrafa na arquibancada. Isso que é legal, né? Todo mundo lá e muita gente que a gente nunca nem viu na vida também. A gente viaja para outras escolas, mas são pessoas que a gente não via, a gente não jogava, não tinha esse contato, mas é muito legal. Conhecer os outros SESs, né? Que é muito diferente do nosso. Gente, o SESI de Tatuí é lindo, gigantesco. Mesmo. Enorme. E esse ano eu fiz amigas. Eu acho que eu fiz muito mais amigas esse ano do que ano passado. Eu acho que ano passado a gente estava muito recluso, muito na nossa, assim, a gente não conversou tanto. E como nesse ano foi separado por meninas e meninos, então naquela quadra só tinha meninas. Então era mais fácil da gente fazer uma amizade, conversar. O que vocês acham de falar agora um pouquinho dos momentos assim mais marcantes, mais emocionantes que vocês viveram nas duas temporadas assim, de jogos? Falar do misto primeiro? Pode ser. Ah, eu acho que uma das coisas muito marcantes, a bolada Terence é uma marcante. O que que acontece? Foi o primeiro jogo isso. O que acontece? A gente pegou, a gente tava na arquibancada vendo os outros times, a gente falava, ó, aquele time ali não é tão bom, dá pra gente pegar. A gente falou, não, entra e sapeca todo mundo, nós consegue ganhar de todo mundo. Só que o que é o problema? O primeiro time que a gente enfrentou foi o que a Teresa levou uma bolada na cabeça, foi Tatuí, Pior. que já tinha, ele era o pior, porque tinha um jogador. O time deles era baseado em um jogador. Então, eu lembro que eu conhecia uma menina do time de Tatuí, que eu já tinha jogado contra ela na prefeitura, que ela também joga pela prefeitura, e eu falei, ó, ela é levantadora, ela é boa, mas ela ser levantadora não define os atacantes, então acho que dá pra gente ganhar. Só que tinha o atacante, tinha o atacante. Meu Deus. Mas, tipo, o problema é que acontece, eles perderam, tá? Tatuí perdeu o primeiro jogo e a gente ia jogar contra eles, né? A gente falou, nossa, a gente vai chegar, ó. Nossa, cara, não tem chance. Só que eles já, querendo ou não, eles já estavam aquecidos e a gente não. Aí a gente entrou Na pressão na também, pressão. primeiro jogo, a gente não sabia se ia dar certo. Aí acabamos perdendo, mas a Perdemos. gente recuperou, tá tudo bem. Eu acho que a primeira vitória também foi muito marcante, foi pro tie-break. A gente perdeu o primeiro, ganhou o segundo, aí foi pro outro set, a gente ganhou, aí, nossa, foi muito legal, porque foi a primeira vitória. A gente tinha acabado de mudar o rodízio, mudar todo mundo de posição, aquela confusão. Então, acho que foi um momento bem marcante. E uma coisa só que eu acho que é legal, porque acontece, a gente perdeu o primeiro jogo pra Tatuí, feio. Aí depois a gente foi enfrentar logo quem? Cerquilho, que tipo, foi o melhor time, ele ganhou todas. E nesse jogo foi muito pegado. Foi. Igual a gente arrumou o time e falou, ó, vamos tentar assim agora. Que uma coisa que é importante, que a gente tinha muita pressão, a gente jogou o primeiro jogo, a gente perdeu. E aí nisso já deu horário do almoço, né? A gente ficou um bom tempo sem jogar e pra mim, pelo menos, ficou remoendo. Eu falei, não é possível que eu vou sair daqui sem ganhar. A gente não vai ganhar nada, a gente vai sair feio de Tapetininga. Eu lembro que eu quase chorei, porque. Ai, foi horrível.
Aí eu falei, meu Deus, não quero jogar nunca mais. Aí eu fiquei muito nervosa. É porque era a minha primeira vez jogando ali mesmo, com pressão, né? Aí me afetou muito, mas aí a gente comeu e já foi jogar de novo, aí todo mundo com a barriga cheia. Mas deu certo, depois a gente foi pegando jeito, foi vendo as posições, né? Sim. E eu lembro que um trauma pra mim foi ter errado o saque. Porque a quadra era dividida, era tipo, tem uma quadra enorme, né? Aí era dividida. Tipo, era um círculo pra você sacar. Aí esse ano eu já falei pra Laura, eu vou sacar dentro de um bambolê pra eu treinar, que chega lá não tem espaço, aí eu. Mas esse ano deu certo. Esse ano eu acho que eu joguei melhor. Gostei Foi. mais. Aí nos treinos desse ano a gente. Nos treinos desse ano a gente até falou pra Ana, você vai sacar dentro do bambolê. E a gente colocava o bambolê, a Ana sacava lá dentro. E deu certo, né? Funcionou esse ano. Ano passado eu não pude sacar, mas esse ano eu consegui. E outra pergunta, pra gente ir pro nosso quadro já daqui a pouco. É aprendizados adquiridos com a experiência. Tipo, as experiências que vocês viveram esse ano e ano passado. Que vocês, tipo, aprenderam, adquiriram essas experiências. Eu acho que uma coisa que um aprendizado muito forte é a questão do trabalho em equipe. Pelo fato da gente estar competindo com outros SESI, a gente literalmente precisa muito da união. Seja quando foi no misto, seja quando foi no masculino e no caso feminino separado. Porque, querendo ou não, se você estressar com o seu time ali e desestabilizar, você perdeu. Não tem o que vocês fazerem. Por melhor que seja o time, não tem o que fazer. E aí o trabalho em equipe tem que ser muito bom, porque posso me estressar do outro errar, mas eu sei que vou acabar errando em algum momento. Aí nisso desestabilizou um, desestabiliza todo mundo. Então tem que ter bastante paciência. Não adianta se estressar, tem que aproveitar muito também, porque é uma oportunidade, é muito divertido poder jogar. Apesar de acabar perdendo, faz parte. Eu acho que é isso. A gente aprende muito em questão de cooperação, de trabalho em equipe. A gente se apoia muito. Eu acho que, nossa, de verdade, o que mais marcou no vôlei misto foi a troca que a gente teve entre a gente mesmo. A gente se apoiava muito, a gente trocava experiência. A Ana estava com uma dúvida, ela chegava, perguntava no que a gente podia, a gente se ajudava. Então eu acho que é isso. Não só a experiência, mas o esporte em geral nos proporciona muito isso da gente se ajudar e viver momentos incríveis com as outras pessoas. Quando a gente acertava também, a gente vibrava muito, igual quando um errava, a gente falava, não, não, calma, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Já quando acertava, Era só uma balhota quando a gente fez os pontos lá. Eu fiquei nossa, louco da cabeça. igual Nossa. o último ponto, que o último jogo que a gente teve ano passado foi contra a Itapetininga. Aí tava muito pau a pau o jogo, tava, e o mais legal é que tinha acabado tudo, todos os outros esportes tinham acabado, então tava todo mundo todo mundo ali, e era só o nosso jogo que tava acontecendo. Ele tava muito pegado. Aí o Everton vai lá, ele saca, nisso de receber, o carinha do outro time, ele vai dar um toque na bola, ela acaba batendo na rede lá em cima, ponto nosso, acabou. Aí a gente gritou, a plateia gritou, a gente. Vídeo disso. Eu tenho dois Tem vídeos muito vídeo. icônicos. Esse ano também foi muita torcida. Tem vídeo. A hora que vocês forem jogar lá na quadra principal, foi a escola inteira, assim, assistir. Aí até a diretora torceu em todos os jogos. Todos os jogos ela tava lá torcendo pra gente, juro, muito fofo. Ela foi nossa maior torcedora. Eu tenho dois vídeos muito icônicos, que é esse que o Lucas comentou que ele dá um lacinho Dá um ainda. toque assim pra receber. E o desse ano que a gente faz uma sequência muito legal, tipo, a Teresa saca, aí a gente passa, a gente ataca, aí bem na hora pegam assim a torcida, a diretora pulando, gritando, Ai, tudo torcendo. Eu acho que essa parte é muito legal, a gente trocar essas vivências, essas experiências com as outras pessoas da escola, que às vezes a gente acaba não tendo muito contato. E eu acho que esse ano foi muito legal, porque eu, pessoalmente, fiz amizade com pessoas de outras turmas. Porque enquanto não estava tendo jogos da minha categoria ou do vôlei, eu estava indo assistir o futsal, eu estava indo assistir o vôlei masculino, o vôlei de praia. E acabei fazendo amizade com as meninas do nono ano, que eu nunca tinha conversado, do primeiro. Então acho que essa é uma experiência que a gente ganha com o Intercese. Uma coisa só rapidinho que eu acho legal de falar também, que eu acho que é muito bonito a gente ver a dedicação, não só da nossa categoria, mas como da mais nova, igual. O pessoal da mais nova que quando a gente sair vai acabar entrando, igual. Tenho total segurança de que o time vai ser muito bom. Eles vão continuar orgulhando muito o pessoal do vôlei, Sim. vão dar gosto de assistir quando tiver os próximos Intercesses. Se vocês pudessem deixar um conselho, assim, uma dica de melhora, de sugestão para esse pessoal que vai ficar, já que esse é o nosso último ano. Tanto também no Intercesse, melhora, tipo, dica pra escola e tal. Porque tinha outros esportes também, tá? A gente tá falando aqui do vôlei, mas tinha futsal, tinha vôlei de areia, xadrez. Tanto que xadrez na escola ganhou em primeiro lugar. O Moroni, mas tinha o futsal, que as meninas também jogaram muito bem. Sim. Nossa, elas estavam lá fervendo. Aquele calor. Tava naquele calorzão,
Então, a pergunta que a Yasmin, retomando, né, que eu mudei, a pergunta que ela fez é, tipo, sugestão pra melhorar o Intercese. Bom, eu acho que de melhor, igual pensando no time do ano que vem, eu acho que é muito importante eles terem bastante paciência, porque a maioria do pessoal que vai entrar, pelo menos, para a categoria que a gente joga, que deve ser segundo e terceiro, é um pessoal que já treina por fora, um pessoal que tem. Mas é tipo, Nossa, não, vai ser, acho que é uma das gerações mais fortes. Só que o pessoal da categoria mais nova, por exemplo, o nono ano, esse nono ano teve um que jogava mesmo. E aí agora pensando no oitavo, que vai virar nono, a maioria ali provavelmente também não sabe jogar. Então a gente tem que ter bastante paciência. O pessoal do segundo e terceiro, como veteranos, vão ter que ter paciência. Vão e ter que. ajudar os mais novos. Isso, vão ter que paciência para poder pegar e ajudar. Porque não adianta nada a gente pegar eles ficarem reclusos somente neles ali, porque aí o vôlei literalmente vai desandar. É uma coisa que a gente quer ver pra frente, igual o pessoal mais novo, a gente ajudou muito eles, seja o masculino, seja o feminino, e a gente quer que seja colocado pra frente que o nosso vôlei Itapeva, principalmente o nosso SESI, consiga sempre ir cada vez mais e nos intercesse sempre deixar a presença. O pessoal veio falar, nossa, Itapeva chegou. O que eu ia falar é que esse ano o vôlei já tá mais forte na escola, pelo menos o masculino, né? Eles treinam no intervalo, eles jogam bem. Agora o feminino, eu não vejo tanto. A gente não treina tanto, mas eu achei que a gente foi bem. Quer comentar? Eu acho que precisa ter paciência, que nem o Lucas falou, e ter planos. Eu acho que essa é a nossa maior tática, foi que a gente tinha plano A, plano Z. Porque dá errado vai dar, sempre dá errado. Então a gente tinha opção A, opção B, opção C, e conforme o jogo ia acontecendo, a gente ia. E eu acho que é importante a comunicação também entre o grupo e essa confiança, porque se você não tiver confiança no time que você tá jogando, não adianta de nada, você não consegue. E apesar de ser uma competição e você ter o espírito de ganhar, você tem que aproveitar muito o momento. E, tipo, por mais que você queira aproveitar, você não aproveita tudo, você não aproveita 100%. E você vai sentir falta, gente. É Faz. surreal. Então, acho que a minha maior dica, assim, é você aproveitar e viver bastante o momento que você vai sentir falta no futuro. Uma coisa só também, uma coisa que eu deixo pro pessoal, ano que vem a gente não sabe se vai ter vôlei de novo. Porque acontece, ano passado teve futsal masculino, esse ano não teve. É. Então, eu acho que é importante todo mundo estar aberto a tentar outros esportes, tentar outras coisas. Porque pode ser que ano que vem tenha esgrima. A gente nunca viu esgrima aqui, por exemplo. Mas, sabe, buscar tentar fazer para ter a experiência de jogar junto, de ter esse evento. Porque é uma coisa que é surreal, é literalmente um sonho a gente poder ter participado disso. Coisa assim que eu acho muito legal é de querer participar, de querer estar nesses eventos. Sim. Eu nunca gostei muito de esporte, não é uma coisa muito, muito minha cara, mas eu sempre me esforço para arrumar um jeito de ir. Então, assim, eu fiz a revista do Intercede esses 2 anos e vale muito a pena, porque é um momento para a gente viver como escola, sabe? Tipo, um time unido, a gente vê a evolução das pessoas é muito legal, a gente vê a diferença do primeiro ano para o segundo ano de evento, assim, foi muito legal. É uma coisa que eu acho que as pessoas não podem deixar passar. Pra gente que tá terminando a escola, vai ser uma coisa que vai marcar pra sempre. É top sensível. Mas vai ficar pra sempre, entendeu? Então é uma lembrança muito boa. Eu acho também que você tentar. Foi no caso da Yasmin, ela falou nunca foi a praia dela, mas ela foi, ela tentou. E, gente, se ela fosse, ela ia, entendeu? É você tem que tentar. Por mais que não seja a sua praia, você tenta. Porque é uma experiência se viver que vai valer muito a pena. E às vezes você não só descobriu ainda no esporte, mas a Mara é cara mesmo, gente. Gente, ela arrasou no Intercesse, arrasou. E ela nunca tinha tido interesse, ela sempre foi da dança e agora ela é da dança e do esporte. Diva. Aí, pra finalizar o nosso podcast, vamos fazer Tem 2 quadros, vamos fazer primeiro o que a Yasmin vai apresentar. Esse aqui é o Papuf, inclusive, seja muito bem-vindos à primeira edição do nosso primeiro quadro, que é uma conversa sobre o futuro. Porque, assim, a gente fala muito de como está a escola agora, mas a gente tem que pensar, como a gente está no último ano, o que a gente pretende fazer na nossa vida. Sim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do que é estar e ser bem-sucedido para vocês. Porque, por exemplo, a faculdade não é o único meio também, né? Qual é a opinião de vocês, os sonhos e as expectativas? Eu acho que assim, como eu joguei vôlei a minha vida inteira, eu acho que eu tinha muito idealizado esse negócio, jogar profissionalmente, já seguir na vida do vôlei, mas aí a gente se dá conta com a realidade, né? E a gente sabe que as coisas são muito mais difíceis do que a gente imagina. Então, assim, realmente seguir para a área do vôlei, apesar de ser uma grande paixão, não vai ser meu destino. Mas eu pretendo fazer faculdade, depois que eu sair da escola, fazer educação física e vou seguir na área do esporte, que é meu amor, minha paixão.
Bom, em relação ao meu futuro, eu tenho muito interesse em poder fazer faculdade de psicologia. Quero muito seguir na área. Áreas humanas sempre foi uma que eu tive muito interesse. Primeiro eu queria poder fazer faculdade de arte, queria fazer de filosofia, só que no final eu acabei optando por psicologia. Queria fazer na UFPR. E para vocês, o fato de fazer faculdade, vocês pretendem fazer aqui da Grava mesmo? Vocês querem sair? Como é a relação de vocês com a família de vocês e esse ir morar fora, esse ir morar sozinho? Assim, eu não tenho tanta. Não tenho pensado tanto nisso, eu vou passar, vou pra onde eu passar, né? Essa é a verdade. Acho que é a realidade de muitos, infelizmente. Tipo, a gente tem essa realidade depois que a gente chega no terceiro ano. A gente sonha, 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 mas No final é tudo diferente. a gente vai pra onde a gente passar. Mas eu vou prestar o PSS, né? Que eu acho que é uma baita oportunidade pra quem Sim. tá começando o ensino médio agora. Vou fazer o EPG. Ah, fazer os vestibulares da vida aí, né? Pra onde a gente vai. E sobre se mudar, eu acho que eu tô preparada pra isso. É uma coisa que eu planejo desde sempre, fazer faculdade pra fora. Mas eu tenho uma relação muito forte com a minha família, principalmente com a minha avó. Então provavelmente vai ser um baque, mas tem que voar, né? Esperava. Ai, pior que isso eu acho que é um tópico muito sensível pra mim. Porque, nossa, ficar longe da minha família pra mim é muito. É surreal, assim, não consigo. Mas é necessário, né, pra gente fazer o que a gente quer. É que quanto mais próximo chega, parece que a gente não aproveitou direito a família. E, tipo, a gente tá a nossa vida inteira com eles, mas parece que a gente não aproveitou o suficiente. Aí eu fico tipo assim, nossa, mas daí daqui a um tempo eu vou me arrepender. Porque daí vai, tipo assim, igual minha avó, ela já tá mais velha e tal. Sim. Aí vai, falece, morre. Meu Deus, eu não vou aguentar. Eu vou me sentir culpada o resto da minha vida. Eu também, Por eu não estar, tipo, todo dia ali presente. presente. Sim. Mas eu acho que pega muito também. Eu, pelo menos, por exemplo, tem dia que desde que eu chego da escola até praticamente até dormir, fico estudando em casa. Aí eu falo, não, eu tô estudando para poder passar, para poder. Só que eu também quero poder aproveitar com eles. Eu sei que eles estão, por exemplo, na sala assistindo alguma coisa, e ao mesmo tempo eu quero estar ali. Eu sei que eu tenho essa responsabilidade, eu sei que eu tenho que estudar para, se eu quiser conseguir passar. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, porque para mim tem sido um pouco difícil, que é o conciliar pensar no futuro e pensar no agora. Porque ao mesmo tempo que eu quero pensar no meu futuro, quero estudar, quero ir passar por uma faculdade, eu penso muito no, é o último ano que eu tô com meus amigos todo dia, é o último ano que eu tô, tipo, comendo a comida da minha casa todo dia. Então, assim, o que vocês acham? Como que vai ser essa mudança É pra que nossa vocês? vida vai mudar muito, né, daqui a uns Sim. meses. Eu acho que foi o que o Lucas falou, tipo, você pensar no, ai, preciso estudar, preciso fazer tal coisa da escola, mas você também querer viver, querer aproveitar sua família, e você tem outras responsabilidades além da escola. Então, por exemplo, eu jogo vôlei, eu tenho responsabilidade com o vôlei, de viver meus últimos momentos com o vôlei, com as minhas amigas do vôlei, com vocês, né? Enfim, é muito doido ter que conciliar tudo. Mas eu acho que pra encerrar a gente pode ir pro último quadro, que a conversa foi muito boa, né? Clima pesado. Pesou o clima. O último quadro, que é o Conselho de Ouro. Que esse quadro vocês podem dar alguma mensagem de incentivo para os atletas que vão jogar, a torcida, para todo mundo que vai no Intercede, os alunos que vão vir agora pro ensino médio. E é isso. Mas você. Bom, acho que eu queria dar um conselho tanto na parte de estudo quanto na parte de esporte. Eu acho que na parte de estudo, não deixem de estudar somente, para estudar somente no terceiro ano, que é uma coisa muito importante. É difícil, por exemplo, eu mesmo realmente igual ia atrás de cursinho, demorou para eu pegar aí, porque querendo ou não, igual no começo do terceiro ano, eu tava muito mal, tava muito nervoso, porque eu estava eu tenho que fazer redação, eu tenho que estudar para vestibular, tem a escola, igual a Laura falou. A gente tem um montão de coisa fora da escola, a gente tem outros compromissos. Porque, querendo ou não, uma coisa que eu, pelo menos no começo, eu já estava muito preocupado, eu falava, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E aí nisso eu acabava me privando de muitas oportunidades. Então, eu acho que não só durante o terceiro ano, mas como todo o tempo que a gente vai passar no ensino médio, e até mesmo pro resto da vida, mesmo que a gente tenha um objetivo, às vezes é bom, por exemplo, eu parar, pensar, falar, não, deixa eu me organizar, deixa eu criar um planejamento, porque isso vai fazer com que diminua a sua ansiedade. Porque, por exemplo, eu acordava, às vezes, pensando, eu vou ter que aprender, vou ter que conseguir fazer o Enem, vou ter que conseguir fazer redação, vou ter que saber química, por exemplo. Química é uma matéria que eu tenho dificuldade. E aí, muitas vezes eu ficava só nisso, ficava só temendo e sabendo que estava chegando mais próximo das provas. Fica adiando, né? Fica adiando. Só que daí eu peguei e falei, não, agora eu vou ter que parar. Eu parei, demorou, deu vontade de desistir, mas eu peguei e parei, consegui fazer um plano de estudo, consegui me organizar, porque é muito importante pra gente.
Mas eu acho que esse planejamento que a gente tem, ele é muito importante, porque a partir do momento que a gente consegue fazer esse planejamento, a gente se sente mais livre para poder viver. Porque não tem como a gente entrar na faculdade, passar no vestibular, a gente não estudar. Só que estudar leva tempo. A gente está muito acostumado, igual tem hora que eu vejo uma aula de meia hora, eu fico, vai demorar. E por mim, eu queria uma aula de 5 minutos para poder ver o conteúdo e falar, sei. Só que é uma coisa que leva tempo e que a gente vai ter que trabalhar. Mas eu acho que essa questão de estudar, conseguir se organizar para poder sentir que você está aproveitando, sentir que você está aproveitando seus pais, está aproveitando seus amigos, está aproveitando viver consigo mesmo, né? Fazer as coisas que você gosta. Sim. E eu acho que para a parte de esporte, eu acho que eu digo pro pessoal tentar coisas novas, igual quem não gosta de vôlei, jogar vôlei, quem gosta de vôlei, praticar outros esportes. E Você, aproveitar as oportunidades, né? Porque o SESI dá muitas oportunidades. E se você souber aproveitar, nossa, é muito bom. o Cesidêncio, o Sim, Festivoss, sim. Intercese, Passaporte do Passaporte do É, muitas Futuro. coisas. É muito importante, isso que é bom. Então, querendo ou não, alguma coisa você vai se encaixar. Mesmo que você não se encaixe, não custa nada você tentar, porque você pode se descobrir ali, você pode se reencontrar. Sem falar que nos pequenos acontecimentos da escola você pode se destacar, tipo, no Fio Sampa, na Nossa, é Celib, verdade. na Interclasse, é assim que você vai ganhando confiança, vai ganhando seu lugar para você viver momentos maiores. Eu acho também. Sobre os estudos, eu acho que eu diria que, gente, eu sei que é difícil por experiência própria, mas se você conseguir estudar desde cedo, é a melhor coisa que você pode fazer na Não sua. fica adiando, porque senão você nunca vai fazer. Não, e deixa pra estudar tudo no terceiro ano, gente. Não faz isso. Não faz. Você quer passar, começa no nono já. Não, você E não outra deixa tudo coisa, pra última hora. do ter certeza. Eu comecei no ano com muita certeza do que eu queria ser. De lá pra cá, eu mudei muito de opinião, muito. E em alguns pontos eu vejo que eu me prendi muito a uma coisa que hoje eu não me identifico mais. Então, assim, esteja aberto a oportunidades. Não vai dar tudo certo, igual eu também, eu era a mesma coisa. Eu vim com muita certeza e agora parece que no terceiro sua cabeça muda tudo. Assim, Sua vida, não sei. A, B, plano C, Porque você vai usar. você vai usar. E, tipo assim, o passaporte do futuro mesmo é uma oportunidade, gente, muito absurda. Sim. E eu me inscrevi, mesmo tendo muito medo de sair da minha zona de conforto, que no caso é estar na cidade que eu nasci, cresci e tal. Mas assim, no futuro eu não sei como que isso vai interferir, como que eu vou reagir, se eu vou estar segura de mim, se eu vou estar pronta para isso ou não. Mas tenha opções, abra o Sim. seu leque para você ter para onde correr se não der certo no plano caminho. E eu acho que é uma coisa que a coordenadora comentou também, a Isabelle, sobre não ter preconceito com nenhum tipo de faculdade ou qualquer tipo de cursos. Tipo, siga seu sonho e faça o que você... Gente, se vai fazer aqui, não muda nada. Igual ela sempre fala pra gente, quem faz a faculdade é o aluno. Então, Sendo público ou não importa a faculdade. não te faz menos inteligente, Não- menos estudioso. Ai, não quero fazer faculdade, vou trabalhar. Você pode se dar muito bem, entendeu? Tá tudo bem, Mas eu acho que é isso. Vocês querem falar a última coisa pra gente encerrar? Quero agradecer pelo convite, por vocês nos darem a oportunidade de viermos falar sobre a Vamos nossa falar um pouquinho. experiência. E relembrar, né? É sempre bom estar na presença de vocês e lembrar do Intercese, que foi um momento incrível. Eu tenho certeza que os próximos alunos vão ter muito carinho, como assim a gente teve pelas nossas Eu acho edições. também. Trazer muito orgulho para Itapeva, representar muito bem as novas gerações. Isso. Mas obrigada, gente, por terem aceitado o nosso primeiro episódio. Até a próxima, vai ter o nosso segundo episódio daqui a uns dias. E é isso. Tchau!